nós teremos ainda mais 2 itens para falar. Nós escolhemos um tema que a gente vem estudando no curso teológico, que é eclesiologia ou doutrina da igreja. É melhor a gente sair da área mais técnica e ir para a área mais prática. Por se tratar de uma questão atual, necessária, e não fica triste o que eu vou falar, porque é baseado na própria Bíblia, e nós vemos como igreja, nós um pouquinho desviados do propósito de Deus que Ele propôs para nós. Então, por isso que quando o pastor Cleito pediu, eu sugeri para ele esse tema, ele achou por bem. Nós falamos semana passada sobre a igreja e o culto que oferecemos a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja e sua responsabilidade. Se Deus nos permitir, na outra terça-feira, nós vamos falar sobre a igreja e a volta de Jesus. E na última terça-feira, nós vamos falar sobre a igreja e o tribunal de Cristo. São assuntos relacionados à vida diária da igreja, dentro do trabalho que nós fazemos. Então, nós trabalhamos, estava prestando atenção no estudo aqui, que também é um costume aqui da terça-feira trazer o estudo, e nós resolvemos trabalhar esse tema, trazer para a igreja, né? E antes de eu fazer a menção aqui do assunto que nós vamos trabalhar nessa noite, é porque é uma coisa nova que surgiu, e normalmente, pelo fato da gente ter ministrado muitos anos no curso teológico essa matéria, então às vezes eles perguntam, e eu não tenho dificuldade de responder biblicamente algumas coisas que nos perguntam. Se eu sei, eu vou responder. Se eu não sei, é claro que eu não vou me aventurar a falar o que não devo. Mas foram várias pessoas, né, de vários lugares que nos ligou, preocupado com a situação da igreja por causa da morte do Papa. Ora, eu não sei por que o pessoal está preocupado com a morte do Papa. Eu não sei. Eu não sei porque os crentes estão preocupados com a morte do Papa. O termômetro da igreja sempre foi Israel, nunca foi Roma. Isso é que a Bíblia diz. Então, Papa vem, Papa vai, eu não sei quantos vai vir, quantos vai... Isso não é problema meu. Eu só vou te afirmar uma coisa, que Jesus, não é que passou da hora, não. Nada mais precisa se cumprir para Jesus nos arrebatar. Então, não tem nada a ver com o Papa. A igreja não tem nada a ver com o Papa. A igreja tem a ver com Jesus e tem a ver com Israel. Nosso termômetro é medido principalmente do arrebatamento para Israel, não é com Roma não, tá? Esquece esse negócio de Papa. Que teve apagão não sei aonde. Vai ter muito apagão por aí. Tem nada a ver com sinais. Nós deixamos muitas vezes, irmãos, eu estou falando porque eu estou estudando a Bíblia, é só para orientar, para ajudar, porque às vezes tem alguém que está na cabeça hoje aqui, e eu não vi falar sobre isso, vou falar sobre outra coisa. Mas tem muita gente ligada em profecia de Nostradamus. Quem que é Nostradamus? Quem que é Nostradamus no curso da história? Se a pessoa quiser que eu fale sobre ele, eu falo, eu conheço bem, historicamente falando, evidentemente. Ora, ele não é também, vamos dizer assim, referência bíblica para nós em termos de profecia. Referência para nós de profecia está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. É aqui que nós nos norteamos. Então, é só para responder. Quem não fizer muita pergunta, teve gente de mão levada que perguntou, teve também. Então, estou respondendo. É só para não ficar com esse negócio na cabeça aí. Tira isso da cabeça, esse negócio de Papa. Quem vai ser? Vai ser o 10º, vai ser o 8º. Para mim pode ser o do 100º dele, não estou nem aí. Eu estou esperando a Jesus. Qualquer hora ele aparece para levar nós embora. Então eu não estou preocupado com isso não. E nem você devia te preocupar também, não. Não me preocupe com isso não. Abra sua Bíblia no Evangelho que Paulo escreveu aos Romanos. Eu poderia, quando estou falando em igreja, sua missão e dever, eu poderia usar vários textos da Bíblia aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou usar o Novo Testamento, porque é o que está em foco aqui. A igreja, o Antigo Testamento é mais referência ao povo de Israel, ainda que aponta para a igreja também, mas eu quero me situar aqui. Romanos capítulo 10, a partir do verso 10 até o verso 15, nós vamos usar como referencial para que nós estaremos nessa
noite ministrando. Nós temos um pouquinho mais de tempo que semana passada, mas também não vamos extrapolar aqui, com certeza. Vamos ser obedientes aqui ao que nos está proposto. Está escrito aí assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como formosos os pés do que anuncia a paz, do que anunciam coisas boas. Amém. Bom, nós não temos nenhuma dúvida, ou pelo menos assim professamos, e nós somos igreja. Amém? Somos igreja ou não somos? É assim que eu creio. Eu só quero desassociar uma coisa. Eu sempre faço isso, estou fazendo isso, estou preocupado em mostrar isso, porque às vezes, nós preocupamos muito com a questão denominacional. E não é assim. Nem sempre é assim. Porque questão de igreja, Jesus falou assim, falou com Pedro: se tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém sabe o nome da igreja de Jesus? Alguém sabe? Vocês conhecem o nome da igreja? Pode falar comigo biblicamente como é que é o nome dessa igreja? Ele falou: a minha igreja. Agora ele deu característica da igreja. A igreja de Jesus, ela tem muitas características. Muitas. Nós começamos a falar sobre o manejo de cultuar, vamos falar sobre outras características. Vou estar falando aqui sobre trabalho. A igreja do Senhor tem uma característica: ela trabalha. Então eu não posso ligar biblicamente a igreja do Senhor particularmente a qualquer denominação religiosa. Presta atenção nisso. Eu não posso ligar biblicamente a igreja do Senhor a qualquer denominação religiosa, a ponto de eu dizer: vem para cá que esta aqui é a igreja do Senhor. Não, de jeito nenhum. A igreja do Senhor, eu não sei a idade dela, nós sabemos que ela se tornou visível no dia de Pentecostes, mas ela foi fundada, né, nós falamos antes da fundação do mundo, no coração de Deus está fundada. Ela já existia, nós tornou visível lá no Pentecostes, com um propósito também. Então, a igreja, ela ela foi formada com um propósito. Ela nasceu com uma missão. Vocês não vão ver na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, a palavra missão especificamente, como da maneira que nós falamos nela. Não existe. Você pode caçar de Gênesis, Apocalipse, não tem. Porque a missão, ela está inserida no DNA da própria igreja, na vida de cada cristão que é a igreja, que é o caso de cada um de nós. Por isso que a igreja ela é fácil de ser identificada. E se identifica a igreja por aquilo que ela faz, por aquilo que ela vive, por aquilo que ela produz. E você pode ter certeza que não é igual em muitos movimentos que existem por aí e que muitas vezes estão chegando no meio de nós. Tem muitas coisas que nós fazemos que não tem nada a ver com missão de igreja. Nada a ver. Completamente fora de contexto e fora de sintonia bíblica. Não, pastor, que isso é? A verdade é essa. Quando nós falamos de missão, a principal missão da igreja, que eu li aqui, é pregar. É evangelizar para ganhar alma. Esse é o carro-chefe, a espinha dorsal da igreja aqui é ganhar alma. Eu e você, que nós receitamos a Jesus como Salvador, e entendemos isso, nós não temos outra missão maior do que essa, não. Desculpa eu falar isso aqui, eu cansei de ouvir isso. E de vez em quando se ouve esse negócio, né? Isso aqui vale para mim, né? Vale para nós que estamos no sul, que somos obreiros. E tem uns assim, que para evitar, para eximir-se
da responsabilidade, eles acham que, tem muita liderança aqui, que a obrigação de ganhar alma é da igreja. E tem uns que ainda falam assim, não, que gera ovelha é outra ovelha, pastor não gera ovelha não. O que eu sou? Não sou ovelha não? Eu não sou ovelha não? É uma grande interrogação, não sou ovelha não? Evidentemente que biologicamente falando, nós entendemos perfeitamente isso. Biologicamente não, mas espiritualmente sim. É forte entender. Mas nós trazemos isso na íntegra para nos eximir de responsabilidade. Eu não me eximo da minha não. É como o pastor estava ensinando aqui agora mesmo. A fatura chega para todo mundo. E pode ter certeza, se a fatura é minha, ela não chega para o irmão Roberto, ela não chega para o irmão Jeremias, para nenhum dos boys. É minha, ela vai chegar na minha conta, com o meu nome, com todos os dividendos para me pagar ou receber, não, que eu já recebi. Então não adianta a gente querer fugir da responsabilidade. Como eu disse, a igreja ela tem uma missão específica. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Mesmo no capítulo 11 aqui, de Romanos, Paulo, ele trouxe uma severa advertência para nós, em relação às coisas. Eu vou referir, como eu falo que o termômetro da igreja é Israel, eu tenho aqui minhas razões bíblicas, eu tenho base bíblica, eu tenho porções bíblicas, tantas quantas serão necessárias para falar sobre esse assunto. Deus, quando chamou Israel, ele pegou o povo de Israel, vocês vão ser o meu povo, mas ele tinha um objetivo. Deus não formou Israel só para ser meu povo, para vocês ficar bonitinho aí, e eu andar no meio de vocês, operar milagre no meio de vocês. Não, Deus tinha um objetivo com isso. Deus chamou e falou assim, olha, Deus vai entender, vocês serão meus, vocês terão algumas particularidades, vocês terão que mudar algumas coisas, eu vou mudar vocês, vou trazer leis para vocês, vou trazer parâmetros para vocês, mas vocês têm uma missão. Primeira coisa, vocês serão meu. Segundo, vocês vão me levar ao mundo, vocês vão me apresentar ao mundo, vocês serão responsáveis por me apresentar ao mundo, porque lá na época, já como hoje, na época de Israel, foi formado, existia deuses. Você acha que não existia muito? Não existia Deus de tudo quanto é jeito. Como hoje tem santo de tudo quanto é jeito. Lá tinha deuses de tudo quanto é jeito, que o povo pagão servia. Deus falou com eles assim, a primeira coisa que vocês vão ter que olhar, só tem um Deus, é eu. Deus falou que sou eu. Então vocês vão adorar somente a Deus. E falou outra coisa, não mistura mais com esse povo que está aí fora não. Vocês serão, vamos dizer assim, um projeto para a mudança desses homens, para a percepção deles, que existe um Deus que fez todas essas coisas. Estão crendo em muita coisa, mas só tem um Deus que fez todas essas coisas. Vocês serão responsáveis de me apresentar lá. Então Deus, quando separou o povo de Israel, ele não fez um povo aleatório, ele fez com fins específicos. E Israel pisou na bola, vamos dizer assim. Tudo que Deus falou, enquanto eles fizeram, a princípio fizeram, colheram as bênçãos de Deus. E até no livro de Samuel, do profeta Samuel, a Bíblia não está disposta em ordem cronológica, não precisa entrar aqui hoje. Até Samuel veio mais ou menos, dá para a gente entender que eles vieram mais ou menos dentro de um parâmetro estabelecido por Deus, até no capítulo, parece que é 6, 1 Samuel. Quando eles chegaram perto de Samuel, falaram assim, Samuel, já tinha contaminado bastante, e falou com ele assim, Samuel, você arruma, nós agora queremos um rei, como as demais nações, ó o problema. Nós queremos um rei agora, igual os outros têm aí. E não ficaram satisfeitos. Samuel ficou triste. E aí, Deus falou com ele assim, Samuel, fica triste não. Fica triste não. Se o povo não rejeitou, não foi você, não rejeitaram, foi eu. Que quem manda você falar com o povo sou eu. Então eles não querem nada com você, porque estão querendo, não é eu, é você, não é eu. Agora, faz tudo que o povo está mandando fazer. Aí surgiu essa expressãozinha aí, que nós pegamos ela aí de vez em quando. Voz do povo é a voz de Deus, né? Não, isso não é conversa, viu? Tem nada disso não, viu? Tem nada de voz do povo é a voz de Deus, não. Não entra nessa não, que vai dar no outro lugar. Aí Samuel avisou. Aí, tá, vocês querem um rei? Tá bom. Porque até Samuel, Deus
governava o povo com um sistema de governo que é o governo de Deus. Tem nada a ver com esse sistema de governo que nós temos hoje no mundo. Não é aqui no Brasil, é no mundo. Hoje tem democracia, tem ditadura, tem comunismo, tem... sei lá, tem tanto sistema de governo aí que eu não gosto, a gente se perde. Tanta coisa que a gente se perde. Mas o governo de Deus é teocrático, é teocracia que chama. Esse é o governo de Deus, e vocês podem ter certeza que Deus vai aniquilar todo o sistema de governo já, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Deus vai acabar com isso. Vocês lêem aquela estátua de Daniel, que ele viu lá, aquela estátua bonita, cabeça de ouro, peito de prata, não sei o que lá. Aí, vocês vão ver lá que saiu uma pedra cortada assim, auxílio de mãos humanas. Vocês lembram onde é que a pedra feriu? Vocês lembram? Onde é que a pedra feriu? Aonde foi? Mas quando você quer matar alguém, você atira no pé ou na cabeça? Mas diz que aquela pedra feriu os pés e aquela estátua, diz que ela virou pó. Virou pó. Por que os pés? Porque é o último sistema de governo que aí está. É esse que nós estamos chegando nele aí, esse monte de sistema de governo, chegamos aí. E quando é que essa pedra vai ser cortada sem mãos humanas? Porque a pedra é Cristo. E ele vai chegar e vai ferir o último sistema de governo para ele estabelecer o governo dele, que é o milênio do milênio. Deus não governa agora, não. Ele governa assim. Todas as coisas estão absolutamente sob o controle de Deus. Mas vai chegar a hora que esse tempo que Deus permitiu que alguém assumisse esse sistema, vai acabar. Deixa eu dar outra notícia boa para vocês, dar glória a Deus também. Sabe como é que vai começar isso? É na hora que a igreja sair daqui. A hora que a igreja saiu daqui, começa o sistema de Deus, o tratar de Deus, com esse mundão, com esse sistema de governo aqui. Mas até que isso aconteça, a igreja está aqui, e a igreja precisa de ter uma missão a cumprir. Nós temos uma missão e um dever a cumprir. E vou dizer para vocês, não é opção não, nós temos que fazer. A igreja do Senhor precisa fazer. Qual é? Pregar, testificar, evangelizar. Olha, nós temos uma triste estatística. Eu não trouxe esse número, porque eu não sou muito chegado à estatística, ela não é precisa. Mas a gente sabe, eu tenho já 50 anos que aceitei Jesus. 50 anos, já tenho 50 anos que eu aceitei Jesus, não é 50 dias. Tem 50 anos que eu passei pelas águas. E eu acompanhei o crescimento da igreja, acompanhei a história da igreja de antes, e a igreja, assim, a história da igreja de 50 anos para cá. Eu vi. Aí você me pergunta, pastor, você ouviu evolução? Não. Infelizmente não, eu não vi evolução. No sentido espiritual, não. Eu tenho uma história de 50 anos atrás, não é de 50 dias não. Qual que é a estatística? Olha, na época que eu aceitei Jesus, a igreja crescia 15, 16, 12% ao ano. E a gente achava que estava pouco. O que é um crescimento de uma igreja? 10%. Por exemplo, se a igreja tiver 100 membros, se ela cresceu 10% ou 15%, são 15 membros. Mas se você pensar 15 membros, é muita gente. Se tiver 1000 membros, é 150. E para tristeza nossa, hoje a igreja não cresce 2% ao ano. 2% ao ano. E se está crescendo isso, tem que dar glória a Deus também. Mas é um péssimo sinal. É uma péssima estatística para nós, em termos de missão que Deus estabeleceu para nós. Eu tenho acompanhado, todos os irmãos aqui de Molemate sabem, da região, que é o nosso campo de trabalho. Nós começamos a batizar no centro de convenção, 200 pessoas, 220. Vocês têm lembrado que a cidade administrativa, quando as pessoas têm visitado, têm batizado? Vocês têm acompanhado? Tem crescido ou tem diminuído? Não dá tristeza na gente? Isso dá a dor no estômago, espiritualmente falando. É uma sensação que nós estamos falhando na missão que Deus estabeleceu para nós.
Eu dirijo um setor, irmãos. E a minha maior preocupação no meu setor é a alma. É a alma. Se não tem ninguém aceitando Jesus, tem algo errado com nós. Não é com a igreja não, é comigo também. É comigo também. E eu sou preocupado com isso. Nós temos trabalhos na igreja. Nós temos as nossas reuniões, mas nós temos trabalhos externos. Nós ainda temos culto ao ar livre aos domingos. Nós ainda temos culto ao ar livre durante a semana. Os cultos de semana nós não temos culto. Essa semana nós temos culto. O dia que não tem culto na casa, nós estamos indo para a rua de noite. Ligamos a caixa lá que não depende de luz, estão evangelizando. Mas nós já estamos sendo criticados, já muita gente criticada, que isso aí é para o tempo desses pastores velhos, que saíam para a rua para pregar o evangelho. Mas a igreja só chegou a esse ponto porque esses pastores velhos tiveram coragem de sair na rua e enfrentar sol, enfrentar chuva, mas colher almas e resultados para o reino de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou fruto de trabalho, de evangelismo. Alguém pregou para mim que fora da igreja, porque eu nunca tinha ido à igreja, mas alguém chegou até onde eu estava para me evangelizar. Por isso que eu estou aqui hoje. E eu sou devedor ao mundo. É um dever, a igreja tem dever. Você não está fazendo favor quando você vai pregar, você é devedor ao mundo. Nós somos devedores, tem que tomar cuidado com isso. E Deus vai tratar com nós. É por isso que eu vou falar sobre o tribunal de Cristo. Nós vamos chegar lá o porquê. Nós vamos tratar desses assuntos aqui. Mas Paulo, falando ao Romano, olha, a gente é muito assim por demais orgulhoso, né? Principalmente gentil tem esse problema. Eu já ouvi alguém falar assim: não, nossa, agora nós somos, ainda tem coragem de falar mentira ainda, né? Porque não lê Bíblia, se estudar a Bíblia não fala. Nós agora somos Israel de Deus. Irmão, não só Israel não, nós somos igreja. Israel, Israel, igreja, igreja. Aprenda isso. Tem nada a ver Israel com igreja, no termo assim, de povo. E tem muita gente que põe Israel e igreja no mesmo balaio. Não só põe os dois no mesmo balaio se israelita aceitar Jesus. Aí tudo bem. Mas se não for, o trato de Deus com Israel é um, e o trato de Deus com a igreja é outro. Nunca foi igual. E não vai ser igual até o final. Mas o que Israel fez? Quando Israel falhou, Deus falou: eu vou arrumar alguém para botar no lugar de vocês. O que Deus fez? Pegou um jambuzeiro brabo, uma planta que não prestava para nada, era eu. Tirou Israel do mapa, lá em João capítulo 1. A Bíblia diz lá assim: veio para o que era seus, mas os seus não. Eles rejeitaram e até mataram ele. Quem matou Jesus foi o próprio povo dele. Não foi Roma não, viu? Rejeitaram ele tanto que mandou soltar um ladrão, depois mandou matar ele. Aí Deus foi lá e cortou. Até aquele momento ali, Israel ainda estava dentro do... Deus havia tolerado. Mas quando chegou aquele problema que eles mataram, o enviado, isso tem várias parábolas do Evangelho de Mateus, Marcos, falando a respeito. Deus pegou o jambuzeiro brabo, uma coisa que contra a própria natureza. Na natureza não se faz isso. Você insere e você faz um enxerto de uma planta boa na outra planta para produzir. Mas pegar um espinho e plantar num pé de fruta e fazer aquilo produzir fruta? Aonde? Aí Deus pegou o jambuzeiro, foi lá e enxertou na videira. Aí eu era uma planta ruim, má, que não prestava, passei a pegar daquelas seiva que saía da oliveira, que é Cristo. E minha vida parou de produzir espinhos. Eu comecei a produzir frutos espirituais para o reino de Deus. Aí eu tenho que me frutificar, porque aquele que eu estou ligado vai exigir que eu produza frutos. João capítulo 15, Deus falou assim: eu sou a videira. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, Ele é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele, não é o pastor não, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda.
Então a vida da igreja que está enxertada em Cristo não tem desculpa para não produzir frutos. Não existe. Se eu estou ligado em Cristo, se eu estou em Cristo, eu tenho que produzir frutos. Ele é a videira. Aí, Paulo diz assim, capítulo 11, verso 21 de Romanos: se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Está bem escrito aí. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecer na sua benignidade de outras formas, tu também serás cortado. E aí, não adianta de arrumar aqueles arranjozinhos para, vamos dizer, dar um jeitinho naquelas portinhas que deu, entra por aqui que vai dar para você sair. Não sai não, vô. Nós estamos presos em Cristo. Ou sim ou não, ou vai ou não vai, ou produz ou então é descartado. Não é pela igreja em si, a denominação em si, é pelo próprio Deus que nos chamou, que nele nós estamos enxertados. Então a igreja, ela tem uma grande responsabilidade. Primeiro para com Deus, que nos comissionou, e depois para com o mundo. Entenda isso. Nós somos devedores. Quando eu falei missão e dever, que é o tema hoje aqui, nós somos devedores a esse mundo aí. E muito devedor. Mas ele não quer, mas eu vou continuar pregando. Não quer, mas eu continuar falando. Deus me chamou para isso, e me preparou para isso. Ele me comissionou para isso. Se não, vamos ver mais. Livro de Atos dos Apóstolos, abre aí. Preste atenção no que Deus faz. Além dele mandar, porque tem muita gente que manda o outro e solta. Deus não fez assim com nós, e nem fez assim com a igreja. Está escrito assim, Atos 1:8. Presta atenção. Mas, vocês conhecem de cor isso aqui: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas antes de eu ser testemunha, Deus falou assim, eu vou te dar algo, eu vou te preparar, eu vou te dar uma ferramenta para você fazer isso. Eles já faziam antes, mas não com... É tipo assim, quem conhece aí, eu nasci lá, né? Mas quem não conhece, eles falam com a gente assim, fulano, vai roçar o pasto para mim. Tem alguns irmãos que devem trabalhar nisso, meio isso. Aí a gente passava meio dia amolando uma foice. Quem conhece foice aí? Quem conhece? Muita gente conhece. Você que ficava uma boa parte da manhã, perdia umas 2 horas molando aquele trem, passando na lima, depois passava na isso aí roçava até meio-dia, você parava para usar, você tinha que amolar de novo, que o negócio ficava cego. Hoje você não vê ninguém roçando pasto mais com foice. Tinha até agora essas roçadeiras elétricas, a combustível, você liga aquele trem, ele faz trabalho de 20, 30 homens num dia. É assim que está acontecendo agora. Então, o que é a questão, recebereis a virtude? Que se eu for fora da virtude, não é que Deus não vai fazer, não. Mas eu vou fazer porque Deus vai falar assim, vou te dar uma ferramenta para você produzir. Você vai virar um trator, você vai virar uma máquina para ganhar alma. Eu vou te encher do Espírito Santo. É para isso que existe. A gente fala assim, irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Faça isso, busque. A gente não, dificilmente está vendo um incentivo na igreja para a pessoa buscar batismo com o Espírito Santo. Por quê? Para buscar batismo com o Espírito Santo, você tem que orar. E quando nós marcamos um culto de oração, vira uma benção a igreja, não fica? Fica cheio de gente, não fica? Não fica? Fica cheio de gente na igreja orando, não fica? Fica assim de gente, não fica? Se eu não oro, eu vou receber. A Bíblia, pedir
E dar-se-vos-á, buscai, e acharei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. A quem bate, ser-lhe-á aberto. E o assunto não para aí. Qual de vós, que seu filho lhe pedir pão, você vai dar para ele uma pedra? Se pedir peixe, você vai dar uma cobra? Aí a Bíblia completa: se vós sois maus, saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ah, pastor, você tem experiência? Ah, eu tenho muita experiência na minha própria vida, antes e depois de ser batizado com o Espírito Santo. Mas hoje não, vamos fazer o culto. Ó, irmão, eu morro de rir disso, eu fico, para não falar outra coisa, que ficar chateado, né? Vai vir um pastor fulano de tal, aí, vamos lá para Jesus te batizar com o Espírito Santo. O miserável não orou 1 hora durante o mês. Até parece que é o pastor que batiza com o Espírito Santo. Até onde eu sei, é quem batiza é Jesus. Aleluia! É Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que enche. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que ter desejo. Eu me lembro, eu já era casado, e Jesus me batizou com o Espírito Santo 16 anos depois que eu me converti. Mas não é porque eu não buscava, não. É porque tinha água ainda na minha vida, e Deus falou assim: não está bom ainda não, você precisa mudar muita coisa ainda. Deus falou comigo. E eu comecei a buscar. Eu trabalhava nesse um horário doido aí, 12, 24. Quem trabalha nisso sabe que é um dos piores horários que tem. Você nem dorme, nem fica acordado, nem descansa, nem fica em casa. Mas quando eu ia à noite, turno de 12 horas, eu tinha um espaçozinho à noite, e tinha um pastor que viajava com a gente. Ele está na eternidade hoje. Ele falou assim: ô irmão Antônio, eu estive no culto na congregação nossa, falando de tal, no culto lá hoje, Jesus batizou 10 com o Espírito Santo. Ah, aquilo era uma tristeza para mim. Eu fingia para ele assim: ô pastor, que graças a Deus, né pastor? Graças a Deus, por dentro eu estava fervendo. Na hora que o pastor saía, eu ia para trás dos carros que eu mexia, que era empresa de ônibus. Eu falava com Jesus, ficava com a gente doido. Falei: Jesus, como é que é o negócio? O senhor foi lá, o senhor batizou tantos lá, e eu, que dia que o senhor vai me batizar? Falei: o senhor sabe que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. O senhor sabe que eu necessito. Eu entristeci em vez de ficar alegre. Daí a pouco comecei a orar, a sonhar. Sonhar que estava sendo mergulhado em água cristalina, água clarinha, que você viu o fundo. Comecei a orar que estava sendo... Estava orando, curando enfermo, orando para enfermo. Comecei a sonhar que estava orando, expulsando demônio. Um dia eu orei expulsando demônio e comecei a falar em língua, dormindo. Aí a minha esposa me acordou. Ela achou que eu estava tendo um AVC. Falei: você não podia ter me acordado, minha filha. Mas ela não sabia. Mas era o desejo que eu tinha no meu coração. E na realidade ela falou: não, Jesus já te batizou. Eu falei: não, eu não batizei. O dia que Jesus me batizar, Ele vai ter a evidência que é eu falar em línguas. Mas eu já trabalhava na igreja, já era cooperador, já ajudava o pastor. E Deus sempre me honrando com trabalhos, principalmente os trabalhos evangelísticos. E aí um dia, eu fui dirigir um culto de jovens. Fui coordenador de jovens, quase 15 anos. Um grupo de novos jovens. Aí o pastor, normalmente que é de praxe: ô irmão, termina o culto que eu estou passando mal. Eu levanto para terminar o culto. Aí eu fui levantar a voz de oração, Deus começou a usar um irmão, um diácono da igreja, em línguas. Aí começou a usar o outro para interpretar no púlpito. Aí eu parei, falei: vou orar não, espera aí, tem um negócio diferente aqui hoje. Daí a pouco daqui começou a falar em línguas, lá de baixo começou a interpretar. Dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. E isso assim acontecendo, e a igreja foi enchendo. E as últimas palavras que eu ouvi, quando um falou em língua e outro interpretou, eu ouvi falar assim: e eis que hoje eu quero operar. Na hora que eu abri minha boca para glorificar, já glorifiquei a Deus em outras línguas, em cima do púlpito. E Jesus batizou mais 3 embaixo, assim na hora, sem ninguém precisar de vir na frente. E aí quem termina um culto desse? Como é que termina um culto desse? E de lá para cá, que eu já tinha ano, meu ânimo triplicou, quadruplicou.
Porque Deus me capacitou, me encheu da sua virtude para me fazer o trabalho dele. Ele precisava de mim com mais força na sua obra. E eu já trabalhava muito na igreja, mas tem uma coisa que eu quero falar para os irmãos que eu ouvi aqui também hoje. Irmão, cargo, guarde isso. Eu não tenho cargo na igreja, eu tenho uma função. É outra coisa que eu aprendi, esse negócio de pastor, presbítero, evangelista, pastor, isso não é cargo não, viu gente? Guarde isso aí, isso é função. Isso é uma função que Deus te deu temporariamente, mas essa função, amanhã eu posso fazer qualquer outra função dentro da igreja. Mas é duas coisas que se brigam na igreja hoje e as almas estão morrendo: é cargo e posição. Não precisa disso. Eu me lembro que, biblicamente falando, quem conheceu Filipe, diácono da igreja de Atos dos Apóstolos? Filipe era o quê? Ele era o quê? Ele não era evangelista, não. O homem era diácono. Ele tinha a função de diácono. Eu nunca vi mais ninguém viajar como aquele homem viajou. O homem era tão cheio do compromisso de Deus. Ele foi consagrado, separado do diaconato para fazer uma coisa. Mas Deus usou ele em outra função que ele não foi consagrado para ela. Aí você fala assim: Filipe era evangelista. Não, ele exercia a função de um evangelista. E Deus capacitou aquele homem tanto, que um dia ele sumiu aqui, vamos dizer assim, e apareceu em outro lugar. Até hoje a ciência não conseguiu teletransporte ainda. Mas Filipe foi teletransportado. Sumiu no lugar, apareceu lá em Azoto. Ele foi pregar para uma multidão. Não, ele foi pregar para uma pessoa. Para uma pessoa. E ele deve correr atrás do carro ainda. O Espírito de Deus, corre. Emparelha com esse carro aqui. Bom, hoje, se passar um carro, nós vamos passar e vai ter o culto, então lugar o culto ar livre. O ônibus vai passar aí. Nós vamos levar merenda, nós vamos levar refrigerante, nós vamos levar chocolate. Hoje não vou poder ir não, o sol está quente. Está armando chuva. Essa é a desculpa esfarrapada que nós arrumamos hoje. Estou gripado, estou numa gripe forte. O que nós estamos fazendo? Não, Filipe foi lá. Ao que chegou lá, o Espírito de Deus falou com ele: sobe no carro. Chegou lá, o homem estava lendo o profeta Isaías. Eu falei: entende isso aqui, lê? Eu não, como que eu vou entender se ninguém me explicar? É aí que entra aquele dia que você vem no culto de doutrina. É aquele dia que você vem na escola dominical, Deus te preparando para um ministério lá na frente. Não é para te dar um cargo, não é para te dar uma função. É para te dar uma função, não é para te dar um cargo, não. Aí ele falou assim: está falando dele ou de outra pessoa? Eu vou te explicar para você. Aí no final, que é Isaías, o que me impede de se batizar? Se tu crer, eu creio, então desce que eu vou te batizar. Você, olha o homem. Olha o ID de Jesus sendo cumprido aí. A missão da igreja sendo cumprida aí. E é isso que Deus quer de nós. Mas nós estamos fazendo isso? Não, nós estamos invertendo os papéis. Você viu um erro clássico que nós hoje precisa. Às vezes no domingo nós precisamos de reunir coletivamente aqui no templo. Mas nós nos preocupamos muito mais em encher o templo de crente, para nós pregar para crente, do que pregar para os perdidos, irmãos. Pelo amor de Deus, está tudo errado. Pregar para crente, aliás, está precisando mesmo. Está precisando mesmo. Porque tem muito crente convencido, convertido não. Tem muita gente precisa mudar o conceito de cristão aí. Sou seguidor de Cristo, então faz o que Cristo mandou fazer. Mas nós nos enclausuramos dentro de quarta parede e ficamos felizes, né? Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão, pula. Ô, irmão, eu sou zangado com isso. Desculpa, eu sou zangado com isso. A partir do momento que não tem fruto. Pula, salta no domingo. Na segunda-feira está pior do que no domingo. Peraí, tem um negócio errado aí,
um negócio errado aí. Deixa eu contar para vocês uma historinha aí. Não me chama de saudosista não, porque eu também não acho ruim não. Está aí, minha esposa, nós somos da mesma época de jovem, como da irmã Vani, da mesma época do pastor Carlinhos. Vocês entendem bem isso que eu vou falar aqui. Nossa época de jovem não tinha esse negócio de coordenador disso, coordenador daquilo. Não tinha isso não. Nós tínhamos lá uma irmã que era regente do conjunto. E quem comandava o negócio era o pastor. Dizia. E no domingo nós já sabíamos o que nós tínhamos que fazer. Jovem dá trabalho, isso aí é normal. Isso é natural. Mas no domingo nós já sabíamos que nós tínhamos uma missão. Nós tínhamos que ir para o asilo, visitar no asilo. Hoje não pode, principalmente no hospital. Na época não tinha. Não tinha um domingo que os jovens da igreja e os irmãos e irmãs não visitassem todas as alas do hospital, com exceção da UTI, que não pode entrar lá. Mas todos passavam de quarto em quarto, visitando, deixando o folheto, fazendo uma oração, e você pode ter certeza, muitas pessoas saíram dali curadas para a glória de Deus. Cadeia, culto na cadeia. Era comum nós fazer culto na cadeia. Aí você fala assim, pastor, mas agora não dá. Eu tenho aquela revista nojenta, não tem nada. Se você for lá conversar com o diretor do presídio, ele te abre uma exceção para você pregar lá, sem você precisar fazer aquela revista nojenta que está lá. Se for, eu também não vou não. Mas tu tem jeito para pregar o evangelho? Não existe portas fechadas ainda para o evangelho. Não tem ainda não. Mas nós acomodamos e ficamos felizes. E nós estamos nessa. Quem que vai vir domingo para pregar? Vai vir um fulano de tal. A igreja. Tem um culto na Praça do Bradesco. Você vai lá. Se você conseguir 20 pessoas, você tem que dar glória a Deus e aleluia. Você tem que dar salto dessa altura. Aí você tem que glorificar a Deus mesmo. Aí cada um tem um negócio. Agora eles arrumaram um negócio de sítio. Não posso não. Não me confie que eu tenho compromisso que já estão indo para o sítio. 3, 4 dias no sítio. Mas eu tiro 1 hora de oração no sítio. Eu tenho quase certeza disso. Aonde que fica a prioridade do reino? Aonde está a prioridade do reino de Deus? Aonde que está? Aonde que está a prioridade? Aonde está a ordem que Jesus te deu e deu para mim e deu para você? Pastor, mas eu não posso ir não. Mas espera aí, todo final de semana, todo feriado, espera aí, tem um negócio errado nesse negócio aí. Vamos pesar na balança aí. Nós somos devedores, irmãos, ao mundo. Nós temos Bela Vista lá, nosso setor ali é pequenininho, bem pequeno. Então não tem desculpa. E lá não, eu não tenho desculpa, né? Domingo agora nós estávamos num bairro lá chamado, eu não sei se irmãos, Córrego Fundo, vocês conhecem aqui? Ananias, não sei se irmãos conhecem. O Maurício conhece, trabalhou lá. Lá tem, congregando hoje lá, deve ter 12 pessoas na igreja. Não tinha ninguém, já tem 12, que é membro. Não tinha ninguém, tem 12 membros. Eu tenho lá 12 congregados. Você sabe quantas pessoas estavam no culto ao ar livre lá? Tinha 25 pessoas no culto ao ar livre. Estava o dirigente e eu cheguei lá tarde. Eu chego junto. Eu não mando da igreja para a rua, eu vou junto com a igreja. Porque a responsabilidade não é só da igreja, é minha também. E lá é assim, eu estou tendo essa felicidade. Está aceitando Jesus, mas nós estamos pregando. Nós estamos cumprindo o que Jesus mandou. Pregar é com nós, salvar é com Jesus. Pregar, você tem que pregar. Pregar, eu tenho que pregar. Você agora não preocupa, mas estou pregando, não está salvando. Isso não é com você, é com Jesus e o Espírito Santo. Prega que a hora vai acontecer. Nós temos agora de 15 dias para cá. Eu recebi várias pessoas. Ontem, domingo. Aliás, quarta-feira, nós recebemos lá 10 anos desviado, voltou para a igreja. Nós estamos orando e pregando, mas que Jesus está fazendo, está. Está acontecendo. Não está salvando, mas tem gente que está parado, Jesus está tirando lá do inferno de novo e trazendo de volta para cá, para a casa dele. Mas a igreja precisa continuar pregando. Agora, outra coisa que está matando a igreja. Por que não está pregando? Tudo tem os porquês. E aí, eu vou dizer que aqui não é diferente. Nas cidades maiores, né? Bela Vista é uma cidade pequena. Você sabe o que está impedindo demais a salvação de alma?
Vocês já pararam para pensar? Quando eu disse no princípio que Deus chamou o povo, falou: vocês vão ser o meu povo, vocês vão ser diferentes. A igreja está muito aparelhada com o mundo. A igreja está mais parecida com o mundo do que parecida com Cristo, em todos os aspectos. Por exemplo, nós temos um sem número de jovens, eu estou dizendo jovem, mas tem adulto também, que estuda. E para vergonha nossa, a colega nem sabe que ele é crente, por causa do péssimo testemunho que dá. Está queimando a imagem, não queima do evangelho, mas está queimando a igreja da denominação que ele serve, e a própria imagem do reino de Deus, por causa do péssimo. E por isso que não tem coragem também de ir para a praça pregar. Eu cheguei lá na praça, tem que se apresentar. Aí, eu estou lá, Moisés passa, me conhece. Ô rapaz, não sabia que você era crente. Não, você é crente. E se porventura me vê eu pregando, fala assim: ih, eu sou mais crente que aquele camarada está pregando lá. E é por isso que está sumindo também os milagres. E quando Jesus mandou pregar, falou: pode pregar que eu confirmo. É que nós lemos que como ouvirão se não há quem pregue? Aonde estão os pregadores? Aonde? Tem muita coisa boa sendo feita aí, tomara que aproveite. Tem aí chamado curso de novos pregadores, é uma ótima iniciativa, mas pregar aonde? Aonde que vai pregar? Aqui? Aqui não precisa não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Deus está precisando é lá, na rua, ali, embaixo ali, nas esquinas aí, aonde eu trabalho, aonde você vai, aonde você passa. A sua vida é um livro aberto que o povo está querendo ver Cristo na sua vida. Eu contei aqui, talvez muitos na época não ouviram, não estavam aqui. É um moço, tem gente que tem essa mania, e é uma boa coisa. Eu vou te convidar, você, vamos à igreja comigo, fulano, vamos à igreja, nesse negócio, né Maurício, nesse negócio, vamos à igreja comigo. Aí o cara falou: não, vou não. Eu estou lendo um livro, depois que eu ler o livro, talvez eu vou lá. E passou, na semana seguinte o cara convidava de novo. Por fim ele desanimou de convidar. E um dia ele estava vindo para a igreja, caminho da igreja, o moço pulou o cara no meu: rapaz, aqui ó, vou na igreja com você hoje. Mas você vai, e o cara voltou para trás, não vou te esperar. Aí ele alegrou, foi para a igreja. Que chegou na igreja, no meio do culto, o cara chorando resolveu aceitar Jesus como Salvador. Aí quem levou ele, convidou, ficou mais alegre ainda. E aí o cara teve a curiosidade, falou assim: rapaz, você falou comigo que estava lendo um livro, o livro que você estava lendo, achou que ele estava até lendo a Bíblia, um livro evangélico. Que livro que você estava lendo, rapaz? Me empresta esse livro. Não, senhor, desde o dia que você me chamou a primeira vez, o livro que eu estava lendo é a sua vida. Eu estava lendo se você era aquilo que você pregava para mim mesmo, que você pregou para mim muitas vezes. Eu estava de olho na sua vida. E eu estou aqui hoje, que eu vi que esse Deus que você serve, Ele é poderoso mesmo, Ele é maravilhoso. É por isso que eu estou aceitando Ele. Mas hoje não. Se chamar para tomar uma cerveja, vai. Agora tem cerveja sem álcool, pastor, não tem problema não. A aparência do mal, a aparência do inferno, você está lá metido no meio. Né? Vamos ali bater uma bolinha também, está lá xingando, dando chute dos outros. Aí não tem jeito de pregar mesmo. Aí a questão do evangelho vai deteriorando. Que aí complica. É por isso que a igreja está sofrendo. Os fiéis estão sofrendo por causa dos infiéis. E nós precisamos muito de rever esse conceito, porque a igreja lá vai. A igreja não. Os denominados crentes. Deixa eu te falar com você, porque eu separei igreja de denominação. A igreja do Senhor Jesus, ela permanece a mesma. Os crentes, os cristãos sinceros, seguidores de Cristo, continuam com a mesma chama queimando no coração dele. Vontade de ganhar alma, vontade de buscar o Senhor, vontade de glorificar o Senhor, ele continua com o mesmo desejo. Mas o que a gente esbarra nessas situações, que às vezes está do nosso meio. Quando eu falei sobre a questão de volta de Jesus com os sinais
É Israel, o outro sinal está do nosso lado, sentado bem do nosso ladinho assim. É a frieza espiritual. Frieza. Free, mais free. E eu não conheço esse negócio de crente está quente, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Crente é aquele que obedece a palavra, que sente aquele amor, aquele ardor no coração, pelo crescimento das almas no reino de Deus, é fechar o inferno e povoar o céu. Então a igreja foi chamada com a missão, agora é responsabilidade nossa. Quando Deus está nele, ele falou assim: muito bom, servo bom e fiel. Isso é a palavra de Deus na parábola. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. Mas nós hoje nos acomodamos, né? Não é pecado, com o esplendor dos nossos templos, com os cargos que nós ocupamos, com as posições que se assim pode ser chamada. Eu não concordo. Eu tenho uma função dentro do reino de Deus, estou procurando vivê-la. De vez em quando a gente encontra com alguém, às vezes a gente não lembra, mas eu não lembro, eu perdi a conta, porque eu não guardo isso. Eu não trago para mim estatística esse negócio, ganhei tantas almas para Jesus. Mas de vez em quando chega ô pastor, eu estou aqui porque o Senhor pregou para mim um dia, e Deus me resgatou, me tirou de lá do inferno. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Não tem alegria maior do que essa, não. É por isso que eu continuo pregando. Não é por título, não é por posição, não é para apresentar tantas almas, mas para cumprir verdadeiramente o ídolo de Jesus e a missão que Deus me entregou para fazer. Sabe quando é que isso vai acabar? Na hora que Jesus arrebatar a igreja, aí para. Que enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, ela tem que cumprir o que Jesus mandou. Nós somos devedores, tá? Devedores ao mundo. E capacidade para isso, se você quiser, Deus te dá. Agora, não vem com esses engodos, com esses arranjos. Tem muito mais fácil a gente arrumar um arranjo para tentar ganhar alma, do que genuinamente ir para os pés do Senhor. Deixa eu falar, eu no sentido assim, não é pecado. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que estão cursando teologia. Não é pecado, deve. Conhecer não ocupa lugar. Mas o que eu tenho, o que eu aprendi, não foi num curso teológico, foi no joelho, foi na escola dominical, foi nos estudos bíblicos na igreja, foi ouvindo conselho de grandes homens de Deus. E hoje tem um outro problema. Vou citar aqui o nome dele, pastor Sérgio. Nos últimos anos dele, ele falou que tem 3 tipos de evangelho sendo pregado. E é uma realidade que nós não podemos, principalmente hoje, tornou. Quer dizer que tem o evangelho intelectual, que só atinge aqui, só a mente. Diz ele que tem um evangelho social. Vocês já ouviram falar isso aqui? Vocês devem ter ouvido falar assim. Existe o verdadeiro evangelho que atinge o espírito e a alma do homem. É esse aí, que é tirado daqui, O Espírito de Deus pega essa palavra, vê se com a sua simplicidade, com aquilo que às vezes você não sabe falar, você não aprendeu a pregar, você não frequentou um curso teológico, mas o Espírito de Deus fala que você abra a sua boca que eu vou encher. Abra a sua boca que eu vou levar a palavra, mas você precisa buscar. Então foi lá que eu aprendi. Você não fez curso? Não, eu fiz. Eu tenho várias formações teológicas. Serviu para melhorar, com certeza. Ajudou? Ajuda. Agora mesmo eu terminei uma célula, tem mais de 2 anos. Eu estou fazendo uma série de reciclagem. Porque como pastor eu não posso parar no tempo. Mas não vai acrescentar mais do que a Bíblia já me deu até hoje, que o Espírito Santo me revela, quando eu dobro o meu joelho. Eu não carrego esboço mais na minha Bíblia, porque a minha dependência é de Deus. Eu dependo dele. Às vezes no curso teológico eu tenho um guia de estudo.
Os alunos já sabem disso. Mas eu vou para o joelho. Eu passo às vezes 3, 4 horas estudando e orando. E antes de vir para cá eu vou orar. Senhor, me dá a palavra. Então está aqui. Eu não tenho aqui na minha Bíblia. Tem um papelzinho aqui, dá para vocês verem escrito alguma coisa aqui. Não usei nenhuma dessas referências, está aqui ainda. Não precisei. Porque eu estou sendo fiel àquilo que o Espírito de Deus passa no meu coração, na minha mente, daquilo que Ele já me deu ao longo de estudos da minha vida. E é isso que nós temos que tomar cuidado. É dependência de Deus. A igreja do Senhor, ela é dependente de Deus, mas Deus já capacitou a sua igreja para isso. Agora, nós temos que cumprir. Você precisa. Deixa eu ler um versículo para aqui. Romanos. Vamos lá, voltar lá. Me fugiu aqui. Mas eu vou citar os irmãos que me ajudam. Foi a única anotação que eu fiz. E é aqui, literalmente, me fugiu aqui. Deus falou assim, aquilo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele fala assim, se eu prego o Evangelho, está escrito assim, eu lembro o versículo. Se eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, me é imposta. E aí ele fecha dizendo, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você entende essa expressão, ai de mim se não pregar? Deixa eu contar outra experiência. Eu fui para uma convenção, há bem anos, em Belo Horizonte. E estava bastante cansado, e tinha o culto à noite. Eu peguei e fui descansar. Tomei banho e fui para a porta do hotel, bem ali, perto da Praça 7. Quem conhece o centro de Belo Horizonte, só que aquilo ali, por volta de 18, 20 horas, um tumulto miserável. E eu vim para a janela do hotel, estava bastante calor. E quando eu cheguei na janela do hotel, assim que eu cheguei na janela do hotel, Deus falou comigo assim, literalmente, como se estivesse conversando aqui, com voz alta. Está vendo aí? Quantos desses estão passando aí e está indo para o inferno, de falta de alguém que pregue, e você aqui sentado no hotel para descansar? Aquilo para mim me deu uma facada. A gente sente impotente em relação àquilo que Deus faz e exige. Quando fala, ai de mim, é imposição de Deus. Você não precisa dizer, o pastor não escalou, tem esse negócio, o pastor não me escalou para pregar. Pastor, vamos para evangelizar, não precisa pastor escalar, não. Para ganhar não, o pastor não precisa escalar não, o pastor vai ficar alegre. Você chega aqui na igreja, o pastor, preguei para esse aqui, ele aceitou Jesus, vim aqui para o senhor orar por ele, é isso que o pastor está querendo ver. Mas se não escalar, não vai, não fé. Irmãos, não espere, a Bíblia diz assim, trabalhar enquanto, é o quê? Trabalhar enquanto a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, e ela está chegando aí, para muitos já chegou. Aproveite que você está novo. Estou falando que o pastor chegou a hora de eu parar. Eu já fechei até a Bíblia aqui.
Então a noite já chegou para muitos. Adoeceu, muitos já foram embora. E tem muito que espera Deus, o ai de Deus. Vai lá e pega nele Deus dá um trato nele e fala assim: ah, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou. Ah, agora você vai. Precisa de Deus dar um... Em Jerusalém, Deus fez isso em Atos capítulo 2, que eu nem li aqui, só fiz essa menção, não entrei muito. Deus mandou uma ferrenha perseguição. Cadeia num, couro no outro. Que maneira terrível de pregar. Aí eu estou esperando acontecer comigo. Vou não, irmão. Vou esperar não, eu vou pregar. A tempo e fora de tempo, porque sem importunar ninguém. Mas nas brechas que eu tenho, eu estou chegando com a palavra. Com essa palavra que salva, cura, liberta, transforma, cura. E tem uma palavra que me consola mais em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Ele continua salvando. Agora, para salvar você tem que pregar. Não fica nessa aí. Só de festa em festa, de movimento em movimento. Fica nessa não. Porque vai ser cobrado de você. Nós já ouvimos isso aqui, alguém falar isso aqui hoje. Não é só do pastor não. É sua também. Então a igreja precisa de abrir o olho. Você é o maior ganhador de alma que tem. E outra coisa, o maior exemplo nós já ouvimos, foi de Jesus. Jesus enquanto discípulo. Você vê, é mais ou menos, João capítulo 4. Pleno meio-dia. Jesus com sede. Os discípulos foram fazer o quê? Caçar o quê? Comida. Ô mestre, come. Aí já falou: ó, eu tenho uma comida que vós não conhecem. Ah, então nós vamos comprar comida. Vai para lá. Jesus ficou para pregar para uma mulher. Aquela samaritana que foi tema até da escola dominical. Mas por causa daquela mulher, veio uma outra multidão para ouvir a palavra atrás dela. Ela recebeu, eu falei: vem cá ver o homem, esse homem é profeta. Esse homem contou toda a minha vida, vem cá para vocês verem. A mulher já recebeu Jesus evangelizando. Nem pré-batismo ela tinha passado por ele. Mas a mulher já evangelizou, já ganhou uma quantidade de alma que aquela mulher ganhou. Ela trouxe para quem podia: vem cá para vocês verem o homem. A gente tem vergonha de convencer colega a gente até para vir na igreja. Com medo de descobrir que a gente é crente. Tem medo de não glorificar a Deus, porque tem vergonha de glorificar a Deus, irmão. Para com isso. Jesus continua o mesmo. Ele quer te usar de verdade. Seja um instrumento de Deus para ganhar a alma. E é uma coisa que está imposta, é uma obrigação. É missão e obrigação. A igreja só está aqui com esse objetivo. Não tem outro. Qualquer outra coisa fora disso é desvio. É desvio de direção de Deus e de outras coisas. Então vamos ficar atentos ao que Deus tem para falar conosco, ao que Deus quer nos usar para fazer. Mas vamos sair. Agora, se você sair, vai começar a acontecer umas coisas que sumiu do nosso meio. Você vai começar a ver cego ver. Você vai começar a ver coxo andar. Você vai começar a ver câncer ser curado de verdade. Você vai conhecer ser vidas libertas do poder, do maligno, de opressão, de outras coisas mais. Porque você vai pregar e Deus vai confirmar a sua palavra, porque é promessa dele para todos nós. Deus te abençoe. Pastor Cleide chegou.